nós estamos hoje tratando do quarto tema, né, dessa coletânea de textos que o Opus Dei publicou no seu site, chamado Síntese da Fé. Então a gente agradece ao Opus Dei e a gente está lendo os textos dos diversos autores e fazendo ali uma reflexão, querendo compreender um pouco mais, querendo entender um pouco mais da nossa fé, da nossa própria igreja. E como todos os nossos encontros, a gente sempre pede a intercessão de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, e hoje não seria diferente. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesse inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazer que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E hoje, nesse quarto tema, que é um tema tumultuoso, vamos dizer assim, nós iremos refletir sobre esse Deus que cria, né? O Deus criador do céu e da terra. E não tem como eu acreditar em Deus, não tem como eu profetizar a minha fé, profetizar o meu batismo, né, buscar o céu, se eu não tiver por princípio a ideia de que Deus criou o céu e a terra. E uma das primeiras coisas que nós precisamos deixar claro é que no fundo, nós iremos sempre cair, seja no campo da ciência, seja no campo da religião, nós iremos cair no desígnio do mistério. Né? Mistério de não compreender o todo, mistério de não ter a resposta final, mistério de não ter a certeza, e eu vou ser um pouco redundante, a certeza absoluta. E logo, no começo do texto do Santiago Sanz, ele diz assim, ó: a criação é, portanto, mistério de fé e, ao mesmo tempo, verdade acessível à razão, ou seja, eu posso chegar nessa verdade, o Catecismo da Igreja Católica nos diz isso, né? Se a gente for no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 286, nós lemos assim, ó: não há dúvida de que a inteligência humana é capaz de encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, à luz da razão humana, mesmo que tal conhecimento muitas vezes seja obscurecido e desfigurado pelo erro. E é por isso que a fé vem confirmar e esclarecer a razão da compreensão exata desta verdade. E aí tem uma citação aqui de Hebreus que diz assim, ó: pela fé, sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém das coisas invisíveis. E aí, só para elucidar, a verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, na sua bondade, quis revelar ao seu povo tudo quanto é salutar conhecer-se a esse propósito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Deus, que escolheu os patriarcas, que fez sair Israel do Egito e que, escolhendo Israel, o criou e formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e toda a terra, como sendo o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, Deus único com o seu povo. Inseparável a criação do mundo com esse Deus que se revela.
com esse Deus que a gente já vem há um tempo refletindo, que vem querer ser nosso amigo, né? Que quer ser um Deus conosco, né? Quer ser um Deus próximo de nós. Então, se o tema de hoje, desse quarto encontro, é sobre esse Deus criador, é termos essa consciência que a razão consegue me dar a noção de que alguém cria tudo isso, que as coisas têm uma ordem, que as coisas têm princípio, meio e fim, que nada acontece por acaso. Eu sempre utilizo o exemplo do vaso na sala sua. O vaso, em hipótese alguma, vai cair, porque ele está cansado de ficar em pé. Se o vaso é uma condição imaterial, é uma coisa material, né, uma coisa no campo do mineral praticamente, ou seja, não há vida nenhuma ali, não tem como ele cair do nada, né, ex nihilo. Ele cai porque alguém movimentou ele, ele cai porque houve uma ação e, consequentemente, a reação do vaso cair. Se a gente coloca a nossa razão na obra do que a gente vai chamar aqui de mundo, de universo e de tudo mais, a gente percebe que existe ali, então, um arquiteto, né? Existe ali alguém, uma inteligência que move tudo isso, e a inteligência que move tudo isso nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, quando cria o mundo junto com o Filho, junto com o Espírito, junto com todo. Os três estão lá. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 292, fala: a criação é obra comum da Santíssima Trindade. Nós atribuímos ao Pai a criação do mundo, né, ao Filho a nossa salvação. E a santificação nossa advém do Espírito Santo, né, quase que é assim que a gente constrói nossa visão de Trindade. Mas, porém, entretanto, todavia, Jesus estava na criação do mundo, o Espírito Santo estava na criação do mundo. Tanto é que o Espírito pairava sobre as águas. Ao mesmo tempo, diz o texto, são comuns as pessoas, e por isso vale a pena perguntar-se sobre o seu papel específico na criação, pois cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Então, assim, os três estavam lá e cada um cumpriu o seu papel. Este é o sentido da apropriação tradicional dos atributos essenciais: onipotência, sabedoria, amor, respectivamente, a obra criadora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seria, então, essa onipotência, né, esse poder imensurável de tudo poder fazer, inclusive criar o mundo do nada. Essa criação onipotêntica, se é que existe esse termo, possui uma sabedoria, possui uma lógica, possui um logos, uma palavra, e aí nós talvez aproximássemos ali de Jesus Cristo, seu Filho. E isso é feito por amor, que aí nós colocamos então o Espírito Santo de Deus. E Deus cria o mundo por amor, por sabedoria e por poder, por onipotência. Por isso que Deus cria o mundo. Cria por quê? Porque Ele deseja manifestar de maneira humilde, tá? Não de maneira soberba, óbvio, Deus não pode ser soberbo aqui, mas de maneira humilde, a sua glória, a sua graça. É tamanho o amor que Deus possui, a gente não consegue nem imaginar isso humanamente, que seria amor pequeno se Ele não transbordasse para algo gigante. Sabe quando você está muito feliz? Você precisa contar para alguém, você precisa abraçar, e nem que seja uma pessoa desconhecida, você precisa fazer isso. Pegue isso talvez e eleve a milésima potência. Vai lá. Não tem nem como imaginar, né? Talvez esse seja o amor que Deus tem quando Ele pensa em criar o mundo, seja para você, seja para mim. E um primeiro ponto que é importante, já que ela é uma criação da Santíssima Trindade, é que Deus fez o céu e a terra.
Logo no comecinho do Gênesis diz assim, ó, no princípio Deus criou céus e terra. E essas palavras a igreja entende que há 3 coisas ali que são importantes quando diz que Deus criou céu e terra. Primeiro, o Deus eterno deu início a tudo o que existe fora dele. Repito, o Deus eterno deu início a tudo que existe fora dele. E aí eu quero que você compreenda o seguinte. Pensa o dominó. Sabe quando você coloca um dominó no lado do outro, na frente do outro, na frente do outro? Deus é esse peteleco que faz os demais dominós caírem. Ou seja, é a partir de Deus que tudo se expande. É a partir de Deus que tudo se movimenta. É a partir de Deus que tudo dá início. Só Ele é o Criador. Em hebraico, o verbo criar significa barra, que justamente tem a definição de sujeito criado em Deus, né? Sempre tem como sujeito Deus, a barra de criar. Só Deus cria, o resto é imitação. A totalidade do que existe depende daquele que lhe dá o ser. A totalidade do que existe depende daquele que lhe dá o ser. A totalidade do que existe depende do que dá o ser. Quem que dá ao ser o mundo? O ser perfeito que é Deus. Em tudo e em todos. Deus é nem um pouco panteísmo aqui, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com panteísmo. Mas Deus é aquele que dá início a tudo, aquele que movimenta tudo, é o que sustenta tudo. Sendo o Criador do céu e da terra. Ou seja, Ele é o Criador de tudo e de mais tudo. Só Deus, então, pode criar em si próprio. Por quê? Porque só a criação implica criar do nada. Ex nihilo. E que não haja nada pré-existente. Porque, volto a dizer, devo ter falado em aulas passadas, mas se existe algo pré-existente, significa então que é algo maior que Deus. Imagine o seguinte, ó, existe o universo antes. Deus aparece. Deus vem do universo. E aí Deus cria o mundo. Não existe isso daqui. Deus é. Sou aquele que sou. Não há um antes de Deus. Né? Santo Agostinho já falava sobre isso. Não há um antes de Deus. Deus existe. Deus está fora do tempo. Não há, na verdade, nem tempo antes de Deus, porque não há finitude. Deus é infinito, certo? Deus não tem ali esse padrão que nós temos de nascer, crescer, viver, morrer. Não. Deus está, Deus é. Então só Deus pode criar em sentido próprio. É coerente, então, apropriar a onipotência criatória do Pai, ou seja, o poder que Deus tem, já que Ele é na Trindade, segundo uma expressão clássica, fontes et origo. Então, quem é Deus na Santíssima Trindade? A pessoa de quem procede as outras duas, que é o princípio sem princípio. Por que é um princípio sem princípio? Porque não há nada antes dele. Ele é. Como causa primeira, então, e aí a gente recorda lá São Tomás de Aquino, é absolutamente transcendente ao mundo, ou seja, ele está fora do mundo. E ao mesmo tempo, em virtude da participação do seu ser nas criaturas, ele está intimamente presente nelas. Então Deus está totalmente fora da nossa capacidade humana, totalmente longe da nossa condição humana, da mundanidade, e ao mesmo tempo ele está no mais íntimo do íntimo do íntimo do que você pode imaginar, do que você mesmo pode ser íntimo consigo. Veja o que fala Santo Agostinho, e a gente vai lá no Catecismo, no parágrafo 300. Deus é infinitamente maior do que todas as suas obras. Nada se compara a Deus. Nada. A vossa majestade está acima dos céus, vai falar o Salmo. Insondável é a sua grandeza, ou seja, é impossível compreendê-lo, né? Mas porque Ele é o Criador soberano e livre,
causa primeira de tudo quanto existe, está presente no mais íntimo das suas criaturas. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele tem a marca. Ele tem o selo. Né? Ele tem a etiqueta. A etiqueta está escrito lá, feito por Deus. Se essa camisa minha está escrito feita por uma marca X, imagina que eu, Mateus, tem lá um QR Code lá, tem um código de barra, tem uma etiqueta dizendo feito por Deus. Feito por Deus. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, vai dizer o Atos dos Apóstolos. E aí diz Santo Agostinho, ele é superior, sumo mel, et interior, íntimo mel. Deus está acima do que em mim há de mais elevado. E é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Isso é Deus. Então ele conhece-o profundamente. E ao mesmo tempo, quando eu tento conhecê-lo, ele é assustadoramente gigante, vamos dizer assim. Então Deus é aquele que cria céu e terra, e cria céu e terra porque tudo foi feito por ele, para ele, com ele. É a partir da criação de Deus que vai existir então, o Catecismo vai falar isso no 284, vai existir então uma certa ordem, um cosmos na história da humanidade. O cristianismo, diz o autor do texto aqui, tem desde o início uma grande confiança na capacidade da razão humana de conhecer e uma enorme certeza de que a razão científica ou filosófica nunca poderá chegar a conclusões contrárias à fé, pois ambas têm a mesma origem. Qual que é a mesma origem? A razão que está em Deus. Então, o cérebro lá do cientista, o pensamento do filósofo, o pensamento, o cérebro do padre, do magistério da igreja, eles nunca vão se opor, porque ambos estão na concepção da razão suprema que seria Deus, vai dizer a igreja. Quando o assunto for fé. E aí continua o texto aqui. Há pessoas que encontram falsos dilemas, por exemplo, entre criação e evolução. Na realidade, uma epistemologia adequada, ou seja, um conhecimento adequado, não só distingue as esferas das ciências naturais e da fé, mas também reconhece na filosofia um elemento necessário de mediação, pois as ciências, com métodos e objetos próprios, não abrange toda a esfera da razão humana. Ou seja, por mais que a ciência fale, ainda assim ela nunca falará de todo. Nós é que caímos na tentação, e cada vez mais a gente percebe isso, de mecanizar o ser humano ou de colocá-lo ele apenas no campo físico, químico, fisiológico. O ser humano é muito mais do que isso. Não há remédio que vai solucionar o problema do ser humano, não há psicólogo, não há psiquiatra que vai resolver o problema do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é muito mais do que uma matéria, do que um campo físico, químico, biológico. E a fé, continua o texto, que se refere ao mesmo mundo de que fala as ciências, necessita de categorias filosóficas para ser formulada e entrar em diálogo com a racionalidade humana. Veja, ao mesmo tempo que a ciência nunca vai conseguir explicar tudo com seus métodos, com seus objetos de estudo, da mesma maneira a fé necessita de categorias filosóficas para poder então formular a sua concepção de crença, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ambos estão conectados na racionalidade. A ciência chega até um ponto, a fé chega até outro ponto. E aí termina-se o texto dizendo o seguinte, é lógico, então, que a igreja desde o início tenha buscado o diálogo com a razão. Mas não qualquer diálogo ou qualquer razão.
A igreja busca um diálogo com a ciência, tendo como base uma razão que seja consciente do seu caráter criado, que não dê origem a si mesma, nem dispõe completamente do seu futuro. A razão que a religião propõe, que a igreja propõe, é uma razão aberta ao que transcende, em última instância, a própria razão originária, ou seja, a fé. Em nenhuma hipótese aqui a Igreja Católica é contra a ciência, contra a busca da verdade, pelo contrário, a Igreja encontrou a verdade que está em Deus. A questão é quando se fecha-se nessa verdade e cai-se no fundamentalismo. Ou pior, cai no niilismo, no irracionalismo. Por quê? Uma razão fechada, que acredita poder encontrar em si mesma a resposta para as questões mais profundas, acaba afirmando a falta de sentido da existência, porque vai chegar uma hora que não terá mais resposta. Não tendo uma resposta, nada fará sentido. Nada fará sentido. E aí nós percebemos que esse Criador do céu e da terra, esse mundo que foi todo feito por Ele, cai num campo que é maravilhoso, que é entender que tudo que se movimenta por um movimento, que é o próprio Deus, que é o Senhor e que dá vida a todos. É a matéria que movimenta tudo e a todos. É a corda que é dada em tudo que nasce, cresce e morre. É isso, mundo. Se nós cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, ou seja, Deus na sua liberdade, no seu amor, na sua benevolência, cria o mundo, e que quis que eu, você, que todos nós participássemos então do seu ser, participássemos de sua bondade, participássemos de sua sabedoria, se a gente tem tudo isso por princípio, a gente compreende então que Deus é o movimento do mundo. A afirmação cristã da liberdade divina criadora permite superar então a limitação de outras visões, que colocando uma necessidade em Deus acaba por sustentar o fatalismo ou determinismo. Não há nada, nem dentro nem fora de Deus, que o obrigue a criar. Nada obrigou Deus a criar você. Né? Deus não é determinado a nos fazer, pelo contrário, há uma liberdade ali. Qual é então o fim que o move? Qual a proposta que Deus fez para nos criar? Vaticano I. Deus criou você para a glória dele. O mundo foi criado para a glória de Deus, mas não uma vanglória. Deus não precisa disso. Se Deus é perfeito, Deus não precisa do nosso amor pequeno. Né? Deus não precisa da nossa glória torta. Mas não, Deus cria tudo para manifestar a sua glória e comunicar a sua glória. Manifestar a sua glória e comunicar a sua glória. Por quê? Porque é tamanho amor, é tamanha glória que não cabe nele. Por isso que quando nós afirmamos então que o fim da criatura humana é a glória de Deus, não estamos aqui defendendo uma espécie de egocentrismo divino, porque Deus não é egocêntrico, meu Deus do céu. É o contrário disso. Né? Deus sai de si mesmo para se comunicar às suas criaturas. Olha o que vai dizer a carta aos Efésios. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação da sua bondade em vista das quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o consentimento da sua vontade, para louvor à glória da sua graça. Para isso, Deus fez você para amá-lo, adorá-lo e servi-lo.
E tudo que nós fazemos na terra sempre tem que ter essa pergunta no fundo, se eu estou fazendo para a glória de Deus ou não. Como eu sei se eu estou certo ou não? Coloca essa pergunta. O que eu estou fazendo vai glorificar a Deus? A atitude que eu estou tendo mostrará a Deus? Se nós conseguirmos responder que sim, o mundo vai ver Deus dessa maneira, olha, metade do caminho já está andado. Não, o mundo não vai ver Deus dessa maneira, então há algo errado ali. E aí, se Deus que é perfeito e que cria tudo, cria-nos dentro de um princípio que é o seguinte: nós temos um tempo porque somos humanos. Nós temos um caráter temporário que Deus não tem, tá? Deus está fora do tempo, lembre-se disso. Olha lá, o Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão, de 1215, ou seja, lá no século XIII, ensina o seguinte: ensina que Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, espirituais e corpóreas, que com sua força onipotente, desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criação, a espiritual e a material, isto é, a angelical e a mundana, e depois a humana, de algum modo comum a ambas, composta de alma e de corpo. Então veja o que o Concílio de Latrão, lá no século XIII, está falando. Deus cria, então, o espiritual e o material, que a gente vai chamar aqui de angelical e mundana, ok? E aí faz o ser humano, que é como se houvesse uma união desse corpo, matéria, e dessa alma espiritual, dessa alma angelical. O que isso significa? Isso significa que o cristianismo supera tanto o monismo. O que era o monismo aqui? O monismo afirmava que a matéria e o espírito se confundiam, ou seja, que a realidade de Deus e do mundo se identificam. Quanto também o dualismo, segundo o qual matéria são princípios originais opostos, ou seja, alma, matéria, espírito e corpo. O cristianismo está acima disso. Não há dois Mateus. Não há dois seres, um corpóreo e um espiritual. Ambos são um. Ambos formam o que é o Mateus aqui. Esses ensinamentos afirmam que a ação criatura pertence então à eternidade de Deus. Mas o efeito de tal ação é marcado pela temporalidade. Então Deus me fez para sempre. Só que esse fez para sempre aqui me coloca dentro de uma temporalidade, porque eu também sou matéria. A revelação afirma então que o mundo foi criado com um início temporal, ou seja, que foi criado junto com o tempo, o que é congruente com o desígnio divino de se manifestar na história da salvação. A partir do momento que Deus cria o homem, ele cria hoje, e havendo hoje, houve o ontem e haverá o depois. Trata-se então de uma verdade revelada, que a razão não pode demonstrar, como ensinou São Tomás de Aquino na famosa disputa medieval sobre a eternidade do mundo. Deus guia a história através da sua providência, porque Deus vê tudo, de maneira profunda e perfeita. Em uma visão dinâmica, alguns aspectos da teoria da evolução encaixam sem dificuldade, sempre sabendo que é conveniente distinguir os níveis de consideração, respeitando a esfera de ação e causalidade divina como diferentes da esfera de ação e causalidade dos seres criados. Se a exaltação do primeiro em detrimento do segundo levaria a um supranaturalismo inaceitável, onde Deus tudo fizesse tudo e as criaturas fossem marionetes nas mãos dele, a supervalorização do segundo em detrimento do primeiro leva a uma visão também insuficiente, que é o deísmo naturalista, ou seja, para o qual Deus não pode agir em um mundo que tem sua própria autossuficiência. Então, no fundo dessa história toda, onde nós chegamos, Mateus? Nós chegamos na admiração do poder de Deus. O conhecimento e a admiração do poder, da sabedoria e do amor divino devem nos levar a uma atitude de reverência, a uma atitude de pequenez, uma atitude de adoração, de humildade. E mais,
numa atitude de viver na presença de Deus, sabendo que você é uma criatura amada por Ele. É para isso, no fundo. É saber que Deus me fez, que Deus me ama, que eu estou aqui porque Ele concede, que esse mundo é perfeito porque Ele criou, eu que preciso aprender a ver a perfeição dEle. Consciente de que tudo foi criado para a glória de Deus, o cristão procura em todas as suas ações o verdadeiro objetivo que enche sua vida de felicidade. Qual é o grande objetivo que nós temos como católicos? Glorificar a Deus. Só isso. Não a nossa própria glória, é claro, né? Esforçar-se por retificar a intenção em suas ações para que o único fim da sua vida seja esse, dar glória a Deus. Deu homines glória. É para isso. Né? No fundo, toda a nossa discussão leva-nos a reconhecer a nossa pequenez diante do universo. Leva-nos a reconhecer que Deus nos criou para amá-lo, para adorá-lo, para mostrar ao mundo e ao semelhante. Que Deus, com a ajuda de São José Maria Escrivá, possa conceder essa graça de nós realmente mostrarmos Deus para a sociedade. E que diante de tamanha dificuldade que seja compreendê-lo, a gente sempre possa pedir em oração: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé.